Olá, sejam bem-vindos ao Pontas Quietas, um podcast onde vamos comentar, analisar futebol e o desporto em geral. Eu sou o Diogo. Eu sou o Zé. Connosco temos aqui os nossos convidados especiais, não é? Vão-nos ajudar a analisar e a comentar os jogos. Apresentem-se. Eu sou o Alex. Eu sou o Edgar. Idade, se faz favor, também conta. Alex. Eu tenho 19. Eu tenho Já 24. parece a Casa dos Segredos. Tivemos um jogo do Porto Braga no dia 6. O Porto venceu 2-1. Alex, estiveste presente no estádio com o JPN, o jornal da nossa universidade. O que é que nos podes dizer sobre o jogo? Vimos um Porto com mais uma vez a recuar no terreno nos últimos minutos de jogo. A Sofia Oliveira comentou, disse que era uma síndrome. Achas que é uma síndrome? Opa, eu estive no jogo e sim e não. Eu acho que há muito a criticar na abordagem do Vítor Bruno a esses últimos 20, 25 minutos, mas também temos que notar que a equipa do Porto é uma equipa que tem uma pressão muito intensa e acaba por, no final dos jogos, às vezes não conseguir ter o mesmo nível de intensidade. Agora, se olharmos para o jogo como um todo, acho que também é um bocado injusto dizer que o Porto não jogou para não perder, porque acho que os primeiros 30 minutos, se o Porto tem feito 3 ou 4 golos, acho que não tinha sido propriamente injusto. Agora, acho que o Vítor Bruno também errou na abordagem esses últimos 20, 25 minutos, porque realmente perdeu muita intensidade. A entrada do Fábio Vieira, ele acaba por não entrar bem. Depois as últimas substituições também não vieram acrescentar grande coisa e parecia que íamos ter uma repetição do jogo com o United e não teve muito longe de acontecer, que o Braga teve boas oportunidades. Comparar com o jogo do United, o Porto com mais um jogador aí dentro de campo, não é? O United teve Bruno Fernandes, foi expulso. O Vítor Bruno disse no final do jogo que fazia parte do plano o que aconteceu, o recuo defensivo e jogar mais atrás, permitir que o United circule com bola. Mas é exatamente isso, quando o United circula com bola, chega mais perto da baliza, está mais perto do golo, e foi precisamente o que aconteceu. Já que com o jogo do Braga, o Vítor Bruno disse que não fez parte dos planos do jogo. No entanto, o Braga não deixou de dominar a bola no último terço e quase que marcou o golo, não é? Aos 90+1, não sei se lembram do lance. Sim. O Vasco Sousa perde a bola dentro da área e foi uma grande intervenção do Diogo Costa. Lembras desse lance? Lembro, e comparando com o jogo com o Manchester United, acho que realmente há uma diferença. Eu acho que a abordagem no jogo contra o United fazia sentido contra 11, contra 10 tenho as minhas dúvidas, porque a verdade é que o Porto pode matar o jogo contra o United em contra-ataque e não o faz. O United balançou-se muito para a frente e é normal que o Porto até dê a iniciativa. Contra 10, na minha opinião, acho que o Porto podia ter dividido mais a posse de bola. Acho que deu demasiada iniciativa contra o United, mas entende-se pelo facto de ser uma equipa que também meteu muita gente para a frente. Contra o Braga, aconteceu uma coisa: o Porto entra mal na segunda parte, o Braga entra muito bem, fazem um empate e o Porto reage logo. E naqueles 10, 15 minutos após o gol do Porto, o Porto consegue circular a bola muito bem. O Braga ficou ali 10, 15 minutos atrás da bola. E depois, um bocado sem explicação, abdica dessa posse bola e desse controle do jogo e não se consegue entender. O Vítor Bruno, eu estive na conferência de imprensa, ele estava visivelmente chateado com essa parte do jogo, porque realmente não parecia estar dentro dos planos. Ele mete o Fábio Vieira, mete depois o Namazo, e eram jogadores que até para ter bola e até para atacar não se percebe como é que o Porto ficou tão frágil na circulação de bola, mesmo com a entrada do Vasco Sousa, que não entrou mal, depois teve aquele erro, mas não se consegue perceber se é uma coisa da equipa, se é cansaço. O Vítor Bruno falou muito em cansaço, foram muitos jogos seguidos, também há jogadores que ainda que chegaram mais tarde. E mesmo sem ritmo de jogo, o Tiago Jaló, Fabiana, quase não jogaram na época passada, tiveram lesionados, é mais complicado. Sim, eu estava na divisão de jogo a pensar que o Tiago Jaló podia se tirar a titular, não aconteceu e nem sequer entrou.
O Fábio Vieira realmente está sem ritmo de jogo. Ele também vinha de uma época sem grande minutagem, depois acabou por se lesionar outra vez e está agora a fazer os jogos de recuperação. Mas parece-me que ainda não está no nível competitivo que uma equipa como o Porto precisa, especialmente na forma que o Porto precisa de jogar, e acaba por, não digo comprometer, mas às vezes coloca em risco a abordagem do Vítor Bruno aos jogos. Mas lá está, em relação a esses dois jogos, eu acho que foram, por exemplo, duas situações completamente diferentes. Acho que o United foi mesmo a opção do Vítor Bruno baixar, defender e defender o resultado. Já que o Braga acabou por ser uma coisa que acontece em maior parte dos jogos. Uma equipa vê-se a ganhar, sabe que é um jogo complicado e acaba por se manter mais atrás e tenta não se expor muito. E o Porto acabou por recuar mais por conta daquela, lá está, questão instintiva até do jogo, e acaba por recuar mais, e foi um bocado contra o que o Vítor Bruno queria, que era continuar a pressionar e pronto, não digo procurar um terceiro golo, mas continuar a discutir o jogo. Assim, pronto, eu acho que em questão disso o Porto pode aproveitar agora estas 2 semanas que tem, e como pronto, tem jogadores que vão sair, mas pode trabalhar mais essas questões, ainda tem muitos jogadores que ficam, acho que passa um bocado por aí. Não sei qual é a vossa opinião sobre isso. Eu acho que é uma equipa em construção, não é? O Porto, a maior fragilidade do Porto neste momento, e já na época passada, era o processo defensivo. Certo. Era a parte mais... Sempre foi, Claro, nos últimos anos sempre foi a fragilidade do Porto. Sim, mas o ano passado, se fores pelas estatísticas, não parece. Porque tinhas um São Pepe e um São Diogo Costa que faziam milagres. E o Porto sempre acabava por sofrer nos jogos em que não tinha o Pepe. O Porto via sempre muito complicado, este porque ano não tens uma experiência, não tens um veterano como é o Pepe. Exato. Estás a... Como é que se diz? Estás a confiar no Zé Pedro, estás a confiar num Otávio que, pá, digamos dessa maneira, não estão no mesmo nível que o Pepe. Não são no mesmo nível. E o Porto ganhou muito foi com a contratação do Francisco Moura. Também. Aí acho que é um acerto do Porto. Acho que é o primeiro lateral esquerdo nos últimos anos. Desde o Alex Telles. Desde o Alex Telles. E há pessoal que diz que chega a ser melhor que o Alex Telles, mas isso também vamos dar tempo ao tempo. Não, mas em questão do Porto aí acertou na contratação do Moura, só que lá está, continuamos com... Existe no Porto uma dupla de centrais que não funciona a 100%. É muito... Claro. Lá está, e o Tiago Djaló pode vir a resolver esses problemas, mas não sabemos. Não sei quando é que terá a oportunidade, claro que também não se pode... Mas o jogo com interesse... Sim, pode dar a oportunidade, mas lá está, em questão de balneário, por exemplo, o Zé Pedro que não fez nenhum erro, apesar de, pronto, às vezes dar um bocado... Erro, mas também não é por aí. Certo, mas ano passado, eu lembro-me, entrou bem e entrou com qualidade. Não se esperava de um jogador que vinha da equipa B e passou a maior parte do tempo na equipa B, no estado da Amadora, lá no Campeonato de Portugal. Entrou bem, certeiro. Este ano está mais... Está a sentir a pressão. Exato. Provavelmente. Está a sentir um bocado a pressão. É diferente, porque ele tinha um papel em que estava a substituir, sim, entre aspas, a tapar, começou-se a tapar um buraco, e este ano está a tentar-se afirmar como um central... A diferença de estatuto pesa. É diferente, como estavas a dizer. É muito diferente entrar para substituir quase como um último recurso do que agora ele ter que se afirmar como titular ao lado de um central que veio agora. Certo. Ele tecnicamente não digo que ele tenha que ser o patrão da defesa, mas ele é o que está lá há mais tempo dos que estão a jogar. Ele chegou antes do Otávio, chegou antes do Tiago Djaló, chegou antes do Neumann Pérez. E pronto, tem sido difícil. Eu não acho que ele tenha estado particularmente mal, mas ele tem estado mais... Mas é por causa disso inquieto mesmo que ele não pode, o Vítor nem sequer o pode tirar, porque lá está, não fez nenhum erro crasso. As pessoas podem achar que ele mas não tem dado segurança. Exato, não dá segurança, mas não fazendo nada que o comprometa para sair fora, um erro como aconteceu com o Otávio, não pode sair, até porque em questão de balneário isso destabiliza imenso, saber que um jogador que está a jogar regularmente, que não tem feito erros... Sim, e isso de nós acharmos que não dá segurança é uma visão muito exterior, porque lá dentro se calhar eles podem achar que o Zé Pedro faz o seu trabalho bem e que não merece sair fora. Por isso ele só vai poder meter o Tiago Djaló experimental, como o Diogo estava a dizer, num jogo que o Sintrense é uma boa oportunidade, um jogo que não tem tanta responsabilidade, muito provavelmente o Porto vai seguir em frente, pode rodar, portanto em questão disso não será problema.
Eu acho que o Zé Pedro vai sofrer sempre um pouco pelo desconhecimento dos adeptos, como é um jogador que chega a este patamar já numa certa idade. Eu acho que isso, 27 anos. com 27 anos, não é fácil, mas há casos que nos mostram que os jogadores, mesmo chegando a essa idade, temos um caso na seleção portuguesa, José Fonte, que também chega à seleção muito tarde, e o Zé Pedro pode ser um caso idêntico. Mas vai haver sempre essa desconfiança por parte dos adeptos, porque a maneira como ele entra na equipa do Porto, assim um pouco do nada, e lá está, se ele fosse um jogador que viesse da América do Sul ou de outro tipo de mercado, já era quase um dado adquirido de qualidade. Certo. E olha-se um pouco de lado para os jogadores portugueses, e muitas vezes temos qualidade na Liga 3, na segunda Liga e na formação, obviamente, mas vemos jogadores estrangeiros como se fossem superiores. E as equipas em Portugal olham muito para isso. E o José Pedro, se fosse um central que chegasse agora da Argentina com 24 anos ou 25, Ia era custar visto para de aí outra... 15 milhões. Exatamente, era visto de outra forma. E as pessoas às vezes não veem tanto a qualidade do jogador, mas sim de que mercado é que veio. Certo. Pá, quem não está a sentir a pressão é mesmo o Samu. Acho que é um fenómeno. Acho que é o melhor ponta-lança do Porto, é o Jackson Martínez. Acho que é uma afirmação muito forte, mas provavelmente. Mas não é descabido. Sim, ele Pelo ele começo entrou que tem muito bem. feito. Eu acho que ele veio com um andamento completamente diferente do que nós estamos habituados, especialmente nos pontas de lança do Porto. Por exemplo, tivemos o caso do Fran Navarro ano passado, ou melhor, há 2 anos ele estava no Gil Vicente, teve muito bem, depois chegou ao Porto e parecia que não tinha um andamento. Claro. O Samu veio dos Jogos Olímpicos, basicamente. Ele teve aquela transferência falhada para o Chelsea, mas ele veio com um andamento muito diferente. E acho que tanto o perfil físico dele como pronto, o próprio andamento, como estamos a dizer, acho que é esse o maior impacto. Ele, no fundo, até tem características dos últimos avançados que passaram pelo Porto, como se juntasses todas as características dos últimos e se juntassem num só. Acho que dava o Samu. Meio Jackson, meio Abubacar. Aí, meio Marega. Tu vais buscar quase todas. É forte. Vais buscar quase todas aquelas características Não dos tem últimos altura avançados e o do jogo Porto. Exato, que era uma coisa que o Porto estava a pegar nos últimos anos. Sim. E ganhas um jogador da área, ganhas um jogador que forte num jogo aéreo, que isso é sempre importante. Ele tem tudo para ser um avançado ao nível do que o Porto tem apresentado nas Sim. últimas 2 décadas, com Lisandro Lopes, Abubacar, Falcão, Jackson Martínez, mas é preciso dar tempo ao tempo e não precipitar, porque estamos no início. É normal ele ter esta veia goleadora e secar do nada, portanto é preciso ter isso em consideração. E depois só se consegue fazer uma avaliação concreta para comparar com outros avançados do passado, depois de pelo menos meia época. Claro. Mas, como estavam a dizer, era uma das coisas que eu comentava convosco ano passado. O que pecava o Porto no ano passado, e mesmo no jogo se forem ver o jogo da Taça de Portugal e o jogo da Taça A Supertaça. da Supertaça contra o Sporting, o Sporting tinha um jogo aéreo que arruinava os planos do Porto por completo. Tinhas um Coates, tinhas mais quem? Gonçalo Gonçalo Inácio. Inácio é bom no jogo aéreo. E quantos gols é que eles marcaram? Diomandé também é alto. Em cantos, quantos gols é que eles marcaram? No Supertaça o Inácio marca um canto. E na Pá, Taça de Portugal o Coates, não estou, ou o Acho- Gonçalo Inácio também marca um gol. Eu acho que sim também. Exato, e acho que É o Gonçalo Inácio. Exato. É o primeiro gol. O Porto com esta contratação e também do gol, do Neon Pérez, vem trazer muito o jogo aéreo que falhava. Não, é sempre importante, porque num jogo em que às vezes, em termos técnicos, não sei, as coisas não andam, não sai. Saberes que podes contar com alguns jogadores Claro. nas bolas paradas é sempre importante e isso são fatores que ganham jogos. O Sporting muitas das vezes, então na altura do Coates, que ele era usado a ponta de lança, então isso era inacreditável, que o Sporting ia buscar pontos todos os jogos porque o Coates chegava lá à área Aos 90 minutos. e era como a bola chegava, ele cabeça de pé, ele arranjava-se. E às vezes não é só a qualidade do jogador no jogo aéreo ofensivo, é também Defensivo. estás a falar defensivo? Ofensivo e defensivo. Sim, nas sim. duas- Mas nas às duas vezes não é só isso, porque temos o caso, por exemplo, agora o Benfica com o Lage, que tem mais golos de bola parada do que tinha até agora com Antes. o Roger Schmidt, e os jogadores são os mesmos. Pois. Portanto, às vezes é questão aquilo de que se ser trabalha trabalhado. durante a semana que é Exatamente. mais importante que a qualidade individual de cada um. E também depois, exato, tem a ver com como o treinador aborda essas questões. Quanto mais trabalhado, mais probabilidade de depois chegar ao jogo e dar certo. É isso. Mas tem dado certo. Tem dado. É 7 gols em 6 jogos? O Samu? Sim. Sim, penso que sim. Sim, que sim. É, não é? Não marcou ou esse 7 em jogo. 7 ou uma coisa 7 em assim. 6, eu acho que é 7 em 6. É de 7 em 6 nos últimos 6. Acho que sim. Para já são números muito prometedores. Ou não, 7 no último 7, porque neste jogo passado Não marcou. Não marcou. Teve anulado. Sim. Pegaste agora no Benfica. O Benfica esta semana não jogou.
teve o jogo, jogou 9 minutos, não é? Com bom contato, depois em vez de jogar 90 vai jogar 80. E eu não sei como é que isto no futuro pode vir a afetar o Benfica. O calendário do Benfica não é propriamente vazio, não é? Vai ter muitos compromissos. Eu acho que não é só questão do calendário, o olhar agora já para uma distância pontual, que ainda que seja irreal, é uma distância pontual que pode fazer alguma moça a nível anímico, porque neste momento o Benfica já apresenta uma distância para o Sporting, eu vou só confirmar, para o Porto de 5 pontos, neste momento, com a vitória do Porto. E ainda que seja real, porque o Benfica tem um jogo a menos, isso acaba por mexer um pouco, a equipa corre mais atrás neste momento. Certo. E também a questão do calendário, obviamente, o Benfica estando envolvido nas 4 competições e agora numa altura em que o campeonato se vai intensificar, é sempre mais complicado. Até lá o Benfica tem compromissos para a taça, para ambas as taças, Taça Portugal, Taça da Liga, para a Liga dos Campeões. Para a Liga dos Campeões, e não são jogos propriamente fáceis. O Benfica vai jogar a Alemanha com o Bayern, depois ainda vai a Mónaco jogar. E não tem um calendário muito fácil. O mês de dezembro vai ser muito complicado para o Benfica e contando que vai ter. Não, Bayern Munique. Sim, tens razão. O Bayern não existe. Que em dezembro ainda vai ter que jogar com o Sporting em Alvalade, depois desse jogo na Madeira, e vai ter que jogar depois já no início do mês, mas é um mês de dezembro muito complicado para o Benfica e pode ser aí que as coisas complicam-se. Isso vai definir a época do Benfica, certamente. Provavelmente, o mês de dezembro vai definir mesmo. E é olhando para essa intensificação de calendário que não se percebe como é que o jogo não é disputado mais tarde ou como não é disputado no dia seguinte. Principalmente numa altura em que entrávamos em competições internacionais das seleções, é difícil compreender como é que a decisão é tomada assim pela Liga. E se vais ver agora os próximos jogos, o Benfica vai fazer 3 jogos numa semana. Pois. 3 jogos em uma semana ou 8 dias. Vai jogar com o Vida em dia 19, com o Feyenoord dia 23 e com o Rio Ave dia 27. E acaba por provar que os direitos televisivos estão acima dos interesses dos clubes e dos adeptos. Vai ser complicado. Quem não... Falamos do Samu, podemos falar também do Pavlidis, que é ao contrário do Samu, bem de outro andamento também, mas não tem entrado tão bem. O que é que achas que está a falhar com o Pavlidis? Eu acho que a nível do jogo da equipa, a nível associativo, o Pavlidis tem cumprido com o seu papel, mas o ponta-lança vive de golos. E a verdade é que o Pavlidis durante a pré-época prometeu imenso, uma chegada ao Benfica fantástica, principalmente tendo em conta as últimas 2 épocas em que o Benfica passava alguma dificuldade com os seus pontas de lança. O Pavlidis parecia que vinha salvar a equipa desse problema, mas a verdade é que até agora, para além daquilo que trabalha para a equipa, a nível de golos, tem sido muito fraco. Tem um golo no campeonato e não sei. Tem 2. Tem 2? Tem um com o Casa Pia e um com o Boa Vista. Não foi penalti, não foi? Tem. Estava-me a esquecer do Boa Vista. Não é de penalti. Não, nenhum é de penalti. O Casa Pia de cabeça. É o Casa Pia de cabeça e depois do outro é a assistência do Arthur Gol. Sim, tem 2, mas mesmo assim são números, são reduzidos. E olhando principalmente para os 2 rivais, com o Gyökeres, mais uma época fantástica, e com a aparição do Samu. E mesmo pegando, nem precisas ir tão longe, pegando no Benfica, tens o jogador que chegou bem depois Arthur Gol. E que já leva uma quantidade de golos, porque esse é mais um jogador que vem acrescentar muito à liga. E eu acho que transborda a qualidade, é muito desequilibrador e eu acho que é um jogador que neste momento jogava nos 3 grandes facilmente. Nos 3 grandes e em lá todas fora. Sim, mesmo lá fora foi um achado do Benfica. Sem dúvida, foi um achado do Benfica e pode vir até a ser daqueles jogadores que... E fez subir qualidade de toda a equipa e Sim. sobretudo o Koksu, que era um jogador que estava a passar algumas dificuldades, especialmente com a utilização com o Roger Schmidt, e a chegada do Aktürk Koglu também ajudou o outro turco a subir muito qualidade de rendimento. Exatamente. Para quem não sabe, nós colaboramos com o JPN, Jornalismo por Net. Às vezes vamos fazer relações de jogos aqui na zona do Grande Porto, como o Porto, como o Alex foi agora, pela primeira vez. Sim. Parabéns ao Alex, uma salva de palmas, só uma. Parabéns ao Alex. Fazer o jogo do Porto Braga. Também vamos fazer muitas vezes os jogos ao Bessa, do Boa Vista, não é? Falar na Boa Vista, José, foste a Guimarães, não é? Foste fazer Certo. o jogo de Boa Vista, porque nós também podemos fazer os jogos fora, não é? Desde que consigamos ir até ao estádio, não é? Foste ver o jogo de Boa Vista, Boa Vista Vitória. empatou 2-2. Assim, Com 2 penaltis aos 90. Achas que o Vitória adormeceu? Teve em cima de jogo na primeira parte.
acabou por adormecer ou acho que foi mais mérito do Boa Vista? Eu diria que acaba por ser um pouco dos dois. Já se sabe, por ser um clássico, nivela-se sempre o jogo. Em qualquer isso também vivi muito quando jogava a bola. Muitas das vezes eu acabava por jogar com o meu rival e nós estávamos numa situação pior. Chegas a um clássico, as coisas mudam completamente, a nossa abordagem ao jogo é completamente diferente. Jogas muito mais, corres muito mais, porque nivela-se o jogo, a vontade é enorme. E acho que foi o que acabou de acontecer com o Boa Vista. E o Vitória começou bem. O Vitória tem uma boa equipa. O Vitória tem uma boa equipa. Início de época. O Vitória, do que se tem visto, diria que é candidato a fechar facilmente no 4º lugar. Tem a tripla do meio campo, o Tomás Andel, o Samu e o Tiago Silva. Isso. São jogadores, são médios muito trabalhadores, são muito dinâmicos e têm muita facilidade em oferecer o jogo com os 3 da frente. E depois temos agora o Nelson Oliveira, que começa a ser o que sempre pintaram dele, não um bocado longe, claro, mas tem subido o seu nível. Depois temos também um Gustavo Silva, que depois de ter a sua primeira titularidade a meio da semana no jogo contra o Celos para a Liga Conferência, que também está a subir o seu nível, substituiu até o Nuno Santos, que também não vinha a jogar mal. E pronto, eu acho que o Guimarães também tem uma boa linha defensiva, tem laterais que chegam muito à frente. E pronto, e foi por aí que passou o jogo do Vitória. O Vitória acabou por criar bastantes situações de perigo na primeira parte e, claro, marcou. Depois continuou por cima, mesmo no início da segunda parte. Fez o 2-0. A partir daí, lá está, a mesma questão, porque não costumava afetar o Vitória, porque o Vitória nos últimos anos não estava em competições europeias, não tem um calendário, são sempre mais jogos. O Vitória no início deste ano já deve ter tido mais 5, 6 jogos do que teve na época passada, só por causa dos jogos da Liga Conferência, e isso pesa. E então o Rui Borges tentou também gerir um bocado, tirou os dois que contribuíram para o golo, o Gustavo Silva que faz os 2 golos, tirou o Nelson Oliveira, e acaba por tentar gerir um bocado o jogo e deixa um bocadinho o jogo ali. Quem entrou não entrou mexido, não entrou com dinâmica, acabou por morrer ali um bocado. 2 dos jogadores que entraram são os 2 que fazem os penaltis. Fazem os penaltis, curiosamente. Não quer dizer nada. Mas é uma questão que, pronto, é um dado curioso, porque não foi os que saíram para o lugar desses 2, mas depois sai o Tomás Andel e sai o Tiago Silva. E o Boa Vista já tinha tido algumas oportunidades, já tinha subido no jogo. A primeira parte do Boa Vista foi nula, pronto, foi ao jogo que se propôs, jogar com 5 atrás, 3 defesas, o Salvador Ágora e o Bruno Onemaeshi a tentar partir para o ataque, mas não havia nada. O Bozenic também passou muito ao lado do jogo, se bem que lá está, é daquele avançado que tem um estilo muito combativo e ajuda imenso. E é ingrato jogar neste momento numa equipa tão limitada como o Boa Vista. É difícil, não há muito que ele possa fazer, e ele dá sempre o máximo, isso não há dúvidas. Pronto, o Vista acabou por acreditou, que até marcou o golo que acabou por ser anulado. Eu não sei se vocês viram o lance, é assim, pronto. Sim, foi. Acaba por ser. A minha primeira. É parecido com o Samu. Eu, por acaso, a minha primeira impressão era que não havia falta. Mas eu depois, vendo as imagens, eu estando lá. Nem do Samu nem do Boa Vista. Eu discordo em ambos. O do Samu eu acho que não é, mas a questão da falta do Joel Silva, eu achava no primeiro momento que não era nada, mas depois de ver as imagens, eu lá não tinha acesso, mas depois de ver, acho que ficou mais com uma ideia que... Um jogador coloca as mãos, coloca sempre a jeito de ser ajuizado dessa forma. Especialmente no nosso campeonato. Sim. E pronto, e o Boa Vista continuou, mesmo depois de ser anulado. Até porque a intensidade não dá para medir, mas depois visto no vídeo árbitro em câmara lenta vai sempre dar uma ideia que foi mais do o contacto é suficiente para derrubar o jogador, e lá está, o jogador tem que se precaver disso. Sim. E diz. E também o caso de, acho que perdoaram uma expulsão ao Vitória na primeira parte. Sim, isso foi o lance do Villanueva, foi logo 7, 8 minutos da primeira parte. Que era expulsão? Vi muita gente nas redes sociais. É assim, é uma entrada. Lá está, é laranjado. É uma entrada por trás, ele acerta-lhe com os pitões no calcanhar. Acaba por ser um bocado de juízo de cada um. Não sei. E depois ao juiz português da arbitragem portuguesa, como é no início do jogo, não se pode expulsar um jogador, estragar o jogo, que isso não faz muito sentido. Depende das equipas. Sim, mas
Mas normalmente em Portugal tem-se muito esse critério de o não amarelar logo no início, o não, neste Certo. caso, não dar muito menos um cartão vermelho só por ser o início do jogo. Quando a falta é igual aos 8 olha, ou aos mas em 80. questão de amarelos, era o Luís Godinho. Ele foi muito rápido a dar o primeiro amarelo. Acho que foi o Bruno Namayeshi. Logo 5 minutos de jogo, deu logo amarelo. Pois que é também sendo um jogo tão caloroso, tão Sim, quente como que este, ele quis convém controlar o jogo. provavelmente. E lá está. Se ele vai logo para a rua e lá não é aos 7 minutos de jogo, também, pronto, lá está. Eu acabo por ter a mesma opinião porque estragas um bocado um clássico. Um clássico e um jogo de futebol, fosse clássico, não fosse clássico, acaba por ser chato, mas se fosse para ser expulso, tem que ser expulso e acabou. Mas acaba por ser um bocado de interpretação. Eu não achei que fosse, mas se tivesse sido dado, eu não achava descabido. Depois, já voltando ao fim do jogo, foi um bocado caído do céu. Pronto, é uma mão e depois uma falta que é quase imperceptível na televisão. Samu, sim. O segundo lance. O Samu não, é o Manu que entra e que depois dá a mão e depois é a falta do Zé Carlos. É essa. Já vai nos 90 mais 12. Aquilo é uma carambola na área e depois o pessoal, aquilo já se via. Aquilo era chute para um lado, alguém batia no outro e depois a bola estava ali a sobrar e acabou por fazer falta no Bozanic. Agora, eu destaco é a frieza do Reizinho. Não é fácil num clássico. Mas já não é a primeira vez. Não é a Sim. primeira vez, mas é assim, lá está. Uma pessoa já começa a ver que ele tem sangue frio. Que são depois dos 90, num clássico, fora, com o estádio todo em cima dele, é impressionante. A forma como ele consegue bater 2 penaltis. Já no ano passado, no jogo da salvação, Foi, no último jogo, é em ele casa. que bate o penalti contra o Vizela, se não estou em erro. Sim, contra o Vizela. Pronto, e nota-se que é um jogador para esses momentos. Sim. E também um jogador bastante E evoluído. o Boa Vista acabou por pecar muito nos últimos jogos, também por não o ter disponível a tempo inteiro. E este jogo também não jogou a titular, acaba por entrar e é um bocado a partir dele que o Benfica, que o Boa Vista, não sei porque é que eu estou a pensar no Benfica, que o Boa Vista mostra uma recuperação e animou-se um bocado com a entrada do Reizinho. E é um jogador que o Boa Vista precisa, que é para ajudar, é mais um que ajuda nas dificuldades que o Boa Vista atravessa. Ter um jogador como o Reizinho é sempre mais valia, e não ter disponível prejudica um bocado o Boa Vista nos últimos jogos. Agora vamos ver como é que vai seguir a forma do Boa Vista. Agora já tem o disponível, penso eu, a 100%. Vamos ver se mostra alguma reação, porque senão o Boa Vista vai atravessar um momento complicado na época. Vamos ver o que é que faz. Este resultado foi muito importante para o Boa Vista, principalmente sendo num termos clássico, anímicos, sim. uma equipa que atravessa um momento que o Boa Vista atravessa por tudo aquilo que se passa fora do relevado. Foi mesmo muito importante, até com a vitória do Farense, que já pressionava ali o Boa Vista, sendo o Farense a nossa lanterna vermelha no campeonato. O Boa Vista conseguir este empate mesmo ao cair do pano foi mesmo muito importante, foi um grito de revolta. E é daqueles pontos que no fim provavelmente pode fazer a diferença. Claro. E lá está, em termos anímicos é uma vitória. Em termos anímicos é completamente uma vitória, e deixa o Boa Vista agora não ter um calendário. Tem um calendário que pode pontuar, que joga mais ou menos com equipas do fundo da tabela, por isso pode muito perfeitamente fazer pontos e atirar um bocado esta má fase para longe. Vamos ver o que E acaba por ser um final de jogo que pode mexer com as duas equipas, positivamente para o Boa Vista e negativamente para o Vitória, porque é inconcebível conceder o empate, tendo em conta este Boa Vista. O Vitória, que tem sido uma equipa incrível durante este início da época, estamos tão bem classificados a nível de ranking europeu, temos muito que agradecer ao Vitória pela competência que tem apresentado na Conference League. E este resultado pode mexer um bocadinho com a equipa de Rui Borges. Se calhar vão ser beneficiados das 2 semanas de pausa, para a pausa internacional. Eu acho que isso vai beneficiar, porque e até pelo lado do Boa Vista pode um bocado anular esses efeitos anímicos, porque passam 2 semanas e é algum tempo ainda que deixa as coisas acalmarem. Assim, não sei, o Rui Borges na conferência, pronto, mostrou-se bastante desiludido, não é? Mas uma coisa que ele toca bastante é a questão do cansaço, que é uma coisa que estas 2 semanas ao Vitória vai fazer bem, e pode ser que voltem com a jogar da mesma forma que têm vindo a jogar. Agora passando para Antes de falar da convocatória, assim, ia pedir também algum do vosso contributo. Eu sei que já não é novidade para ninguém, mas o Sporting ganha outra vez, não é? E continua lá em cima.
O Sporting, um bocado mais do mesmo, mas sofreu um bocado. Aquele jogo com o Casa Pia, falou-se muito do 6-4, mas assim. Mas o Sporting teve potencial para marcar muito mais do que 2 golos. Sim, mas especialmente o Morita tem um lance em frente a guarda-redes que valeu muito o Sequeira, a guarda-redes do Casa Pia. Sim, mas O Franco Israel também não teve mal no jogo. era o que eu ia dizer. O Casa Mas Pia é como o velho do Farense, estás a ver? É um guarda-redes que está numa equipa que não é dos 3 grandes, não está no top 5, mas acho que esteve bem frente ao Sporting. Acho que salvou uma derrota mais pesada do Casa Pia. Mas sim, mas o que eu ia dizer, o Casa Pia teve 3 oportunidades pelo menos em que, se não era o Franco Israel, se calhar o Sporting saía lá a perder pontos em casa num jogo que ninguém contaria. Claro. Podemos sempre falar de Franco Israel, que parece que neste momento garantiu a titularidade, quanto muito se falava na chegada do Kovacevic. Mas está lesionado, não é? Não sei como é que vai ser quando voltar. Mas neste momento será difícil tirar. Em questão de guarda-redes, tu não podes fazer essas mudanças. Se um guarda-redes está bem, não podes tirar fora. Acaba por ser sempre a sorte dos guarda-redes. É quando um acaba por se lesionar ou tem uma suspensão, esse ganha a oportunidade agarrando como foi depois. com o Diogo Costa. Exatamente. Que seria matar mentalmente o Franco Israel. É matar mentalmente um jogador e mexe sempre com o balneário. Mas se fores ver na equipa do Sporting, o guarda-redes é quase passa quase despercebido, porque o Sporting tem uma equipa defensivamente muito sólida. Certo. Muito sólida. Quase não importa qual é o guarda-redes que está lá, porque defensivamente eu acho que é a melhor equipa do campeonato. E uma coisa que o Sporting tem, que é o que dá, na minha opinião, o que dá vantagem em relação às outras equipas, é ter um leque muito alargado de opções. O Sporting nos últimos 5 jogos faz muitas alterações em termos de 11 titular, sem perder qualidade. Sem perder qualidade. E em várias das posições. Na esquerda pode usar o Kenda, pode usar o Nuno Santos, pode usar o Mateus Reis, pode usar o Maxi Araújo agora. Pois mesmo em questão, e o Pote que está lesionado. E nós esquecemos, e o Pote está lesionado, porque senão é mais sempre outra opção. Tens a questão de Daniel Bragança, que já foi titular neste jogo, também. com o Morita a ser relegado para o banco. Bragança esta época está a fazer um brilharete. Ainda que seja fácil jogar ao lado do Yulman, para mim é o melhor jogador da Liga Portuguesa. A melhor médio, Yulman, sem dúvidas. Para mim. Mas melhor médio, eu sou dessa opinião. Acho que é o melhor médio da Liga. Seja o Morita ou seja o Daniel Bragança, é sempre mais fácil jogar ali ao lado. E a linha defensiva, o Sporting usa 3. Mas isso é sempre discutível. Certo, tens o Cockchu, tens o Alavarela. Certo, isto são sempre, lá está, são sempre pontos de vista diferentes e cada um vê o futebol de formas completamente diferentes. Eu, por acaso, eu sempre fui, desde que o Yulman chegou, o Yulman e o Gyökeres na altura, que eles chegam ao mesmo tempo, disse logo, eu, na minha opinião, eram ali 2 jogadores, eram 2 contratações em que o Sporting tinha. E vamos acertado. ver agora com o novo nórdico, também o Arda. O Arda, que é mais outra opção para a frente que chega, que é para complementar. E a questão defensiva do Sporting. O Sporting jogando com 3 atrás consegue ter 4 centrais de qualidade. O Debast, o Diomandé, o Gonçalo Inácio e o Eduardo Quaresma. Que nesta época... o Santos Justo. E o Santos Justo, se estiverem em forma. Vou fazer um jogo a cada 2 meses. Já não é mau, ajuda sempre. Portanto... Mas estávamos a falar do Bragança, parece-me que vai ser a época em que ele realmente vai se afirmar como um jogador, pelo menos dos melhores do nosso campeonato. Sim. É um médio com muita qualidade. Mas demorou um bocado. Teve uma lesão muito grave. Teve a lesão muito grave, afastou um bocado da. E também não era fácil entrar naquela equipa do Sporting. Certo, também é uma verdade. É sempre difícil, mas o Ruben Amorim dando esta rotatividade é sempre mais fácil para os jogadores manterem a forma e terem sempre o seu tempo de jogo. E é mais fácil para o crescimento de um jogador ter minutos, não é? Sem minutos não há jogadores a crescer e não há evolução. Agora, antes de passarmos para a convocatória da seleção, antes de comentarmos esse tema, vamos dar aqui um mimo aos nossos adeptos do basquetebol. Eu ontem fui fazer a relação do jogo do Porto com o... Como é que é isto? Uma equipa húngara, mano. Szolnoki Olaj. Olha, gostei muito dessa dicção. Fala bem acho que é um bom chocolate. Mano, esquece. Acho que disse bem o nome. Tivemos um Porto, vocês que não assistem muito o basquete, tivemos um Porto que dominou o jogo por completo. Iniciou o jogo logo com o Tony Douglas, com um triplo, e chegou ao fim
da primeira parte, depois de 2 períodos, com uma vantagem de 12 pontos. Dominou bem o encontro, embora no terceiro período a equipa húngara tenha reduzido, ficou apenas a 8 pontos. Depois no quarto período recuperou mais ganhou por 9. Acho que o Porto este ano tem potencial para fazer o mesmo que fez o ano passado na Liga Europa. O jogo foi para a Liga Europa. Chegou aos quartos de final e no campeonato acho que é um forte candidato ao título, que neste momento está nas mãos do Benfica. Ano passado não conseguiu, nos outros anos não tem conseguido, conseguiu ganhar a Supertaça, também foi um grande jogo. Miguel Queiroz empatou no último segundo. Convido a todos a assistirem os próximos jogos do Futebol Clube do Porto. É uma equipa a acompanhar. Bem, falamos agora Falamos da convocatória. Queria-te perguntar a ti, Edgar, o que é que tu achaste da convocatória, visto que o Roberto Martínez convocou o Samu, não sei se conhecias, do Mallorca. Eu primeiro ia destacar o Ricardo Velho ter sido convocado. Ricardo Velho? Sim. Bem fiquei bastante, sim, muito merecido, e fiquei contente por isso, porque também é importante dar oportunidades a jogadores que em Portugal jogam fora dos 3 grandes, e às vezes isso não é valorizado. É mais importante um jogador que jogue numa liga periférica do que na portuguesa, e ter chamado o Ricardo Velho, que já muito merecia esta convocatória, foi importante também. Ele teve a sorte e o azar do António Lopes, neste momento, a situação que tem atravessado, e isso abriu-lhe as portas da seleção. Aqui, quanto ao Samu, eu vou deixar com o Alex, que deve ter mais conhecimento do jogador que eu. Mas antes de passarmos para o Samu, temos de destacar que não é a primeira vez que um jogador de uma equipa que está em baixo é convocado para a seleção. Sim, mas a exceção do Braga, especialmente nessa posição. Tivemos, por exemplo, o caso do Marafona, do Cláudio Ramos também. E do Cláudio Ramos, quando jogava no Tondela. Eu acho que são grandes apostas e podem vir a jogar. Então, e um jogador tem que ser chamado à seleção, não é pela equipa que joga, claro, mas exatamente, é isso que eu destaco. Isso é que eu falei na e é uma palavra de selecionador. Mas não é isso que tens de dizer a mim. E é muito o que o Alex disse. É uma palavra de selecionador a dizer que não interessa a equipa em que joga, desde que apresente qualidade, rendimento. Exato. A qualquer momento pode ser chamado. É uma boa chamada de atenção a todos. Exato. Tipo, eu não estou aqui a dormir. Mesmo o próprio Samu. Sim, e o selecionador. O que importa também é muito o gente. Mas no caso do Samu, eu por acaso sou de uma opinião contrária, se calhar, da maioria. Eu não vou dizer que ele estava nas minhas opções para ser convocado. Eu achava que o Mateus Nunes iria assumir. E o Tomás Andel? O Tomás Andel, até o Roberto Martínez falou, era um falou jogador dele, que está atento. Que podia estar. Mas eu por acaso acompanho bastante a Liga Espanhola. Obviamente que não vejo jogos pelo Mallorca. Certo. Acabo por acompanhar o Barcelona, mas o Real Madrid, o Atlético, mesmo o Villarreal. E o Samu é sempre um jogador que se destaca porque ele é muito combativo, é um jogador que raramente perde um duelo e que depois, mesmo na aproximação à área, é muito intenso. Se é para jogar na seleção, a tirar o lugar ao Palhinha, é um bocado complicado. Mas não me parece que para o grupo, e se calhar é um jogador que pode oferecer em alguns momentos de determinados jogos, por exemplo no jogo com a Escócia, que é um jogo muito intenso fisicamente, pode ser um jogador que esteja ali para e às vezes se bater com eles. Acaba por ser mais até um rebuçado, entre aspas, de dizer, pronto, para continuar com o bom trabalho, porque está, em termos de opções, no caso do Samu, nós temos o Palhinha, que é facilmente colocado num dos melhores trincos do mundo. E mesmo a questão. Para mim está no top 3. E tens sim, outras facilmente. opções, como o Danilo ou o Florentino, se o Danilo jogar a trinco. Certo. Eu acho que acaba sempre por ser um reforçado, porque acho que obriga depois sempre o jogador a dar mais, sabe que tem alguém que o chama se for preciso, que se mostrar qualidade vai ser chamado, e acho que isso é fundamental para todos. Aos top 3 de cada país. E que não está, e mostra que o selecionador não está atento. Exatamente, exato. E isso é importante, isso é sempre muito importante. Depois na questão da defesa também tivemos 2 estreias, no Renato Veiga e que acabou por substituir o Gonçalo Inácio, o Tomás Araújo. Tomás Araújo ganhou um bocado depois daquela situação do Bá na Sérvia, foi adaptado ali a lateral direito. Agora até no último jogo jogou a central e o António Silva não jogou.
É assim, Já no início da época, o Tomás Araújo era a primeira opção relativamente ao António Silva. eu não acho que seja muito inferior ao António Silva. Não é, também não. honestamente. Não é. E até se não é melhor. Eu acho que no momento de forma que está, acho que Sim. a É mais, entrar, para mim é mais Ah. seguro. E não esquecendo que, sem ser este último jogo do Benfica, não o Nacional, o jogo em casa, com o Atlético, o Tomás Araújo joga na direita, que não é posição, Sim. não é posição Tem básica. uma polivalência com o maior. Boa Vista. Sim, com o Boa E Vista com o Boa Vista também. também. Por isso mostra também uma polivalência, como disseste, que é muito importante para o selecionador também saber que há um jogador ali que pode fazer duas posições. E a nossa defesa tem muito disso. O Renato Veiga faz central, faz lateral esquerdo, faz 6. O Dalot e o Cancelo também. Direita e esquerda, exatamente. Se considerarmos o Rafael Guerreiro, que para mim é grande ausência, que não Sim. entendo, também joga a médio ou até Rafael extremo. Guerreiro foi um acordo entre o jogador, o clube e a seleção por causa das lesões que ele tem tido, ele até à próxima pausa não é convocado. Mas pode acontecer dele perder um bocado o comboio à seleção. Mas, Sim, já não foi ao Euro. mas pelo que o selecionador disse, à partida há esse acordo porque ele realmente teve muitos problemas físicos e não tem conseguido dar o contributo certo à seleção. Temos o Nuno Mendes que faz o trabalho, mas por uma diversidade tática o Rafael era muito importante. E nas opções da frente, o Trincão volta a ser convocado. Acham que é uma chamada justa? Eu acho que sim. Para mim, sim. Eu acho que é Sem natural a chamada dele, acho que pelo rendimento E ele tem que estar lá. tanto que os sportinguistas acabaram por pedir, não é? Não, Sim, não até é- porque no Euro só tinha o Gonçalo. Exatamente. Mas o Trincão até sempre, lá está, em questão, a minha opinião, acabou por ser um jogador que eu a pessoa não dava muito por ele, eu não achava que fosse um jogador assim que desequilibrasse muito, mas este ano eu acho que está a mostrar o seu melhor futebol e aquilo que ele nos habituou no tempo em que foi no Braga, quando foi para o Barcelona. Acho que é um jogador, lá está, que até no último jogo faz um rasgo. É daqueles momentos que desbloqueia jogos e é assim que até o Sporting consegue desbloquear o jogo Casa Pia. É sempre importante a nossa seleção ter estes jogadores. E o Francisco Conceição também é sempre outro que já está a subir outra vez o seu rendimento, apesar da expulsão, né? Mas isso foi o que o Chico. Mas vocês viram o lance da expulsão? Eu vi- só li e sei que são vícios portugueses. Portanto, Mas tu viste, Alex? Eu acho que assim, eu não daria amarelo por simulação, nunca marcava penalti. Amarelo por Mas simulação. não é amarelo por simulação. Eu acho que não. Porque ele de facto mete-lhe a mão nas costas e não sei se puxa, se lhe empurra, mas Sim, mas eu acho que ele mete-se a Não é? jeito para levar o. claro. É aquela Mas coisa. isso também era já uma coisa que ele fazia aqui. Sim, só que aqui 9 em 10 vezes passa. Lá fora. Não passa. no Euro tivemos a questão do Rafael Leão, que viu 2 amarelos Claro. por simulação, que se fosse em Portugal. E lá está, e o Leão, que nem é um jogador que se faça assim tanto, eu pelo menos pessoalmente não acho que se faça a falta. Mas no europeu as duas simulações foram simulações completamente A ridículas. questão é que ele não. Sim, e mesmo a regra no europeu era mesmo que cada simulação era Amarelo. Sim, e eu Mesmo acho na que, que eu eram, acho que a estavam regra está certa. mais rígidos em relação a essas coisas e às perdas de tempo. Sim, e agora até falar com o árbitro estão sempre em cima. Às vezes esquecem-se, mas. Tinha-se esquecido um bocadinho na Liga Portuguesa. Sim, mas lá fora tem estado. Pois. Aqui acontecem umas coisas que às vezes uma pessoa não percebe muito bem. Eu convido-vos aí o futebol distrital, que aí vocês veem o que é arbitragem. É aí que vocês vão gostar. Aí é que não há limites. Bem, acho- Alguém que vocês acham que devia ter sido convocado sem ser o Rafael Guerreiro, não é, Edgar? Para além do Rafael Guerreiro, neste momento, ou está-me a escapar algum nome. O Florentino é sempre uma opção. Sim, estava-me a esquecer. Mas do achas que devia Florentino. ser um bocado à frente de quem? Do Samu. Do Samu? E o Kenda? Acham que devia ter sido Acho que o convocado? Kenda tem muito tempo para ir à seleção. Claro que isso não é um critério, mas o Kenda ainda pode dar o seu contributo para a seleção jovem. Eu não sei se ele está na convocatória do Sub-21. O que ainda está Acho que está. Isto é um caso curioso porque o Europeu de Sub-21 vai ser agora em 2025, coincide as datas com o Mundial de Clubes. Ou seja, provavelmente o Mora, o Gabriel Braz do Porto e há mais um. Vasco Souza, Sim, o Vasco Souza e o Tomás Araújo agora subiu. Mas Gonçalo Ribeiro. o Gonçalo Ribeiro penso que não está no Sub-21. Não Mas está? eu penso que não está. Mas à partida, como é guarda-redes, pode ir Eu o acho Diogo. que está. Olha bem aí. Não sei, Mas continua. mas mesmo que ele não esteja, pode ir o Diogo Fernandes ao Porto. Mas eles podem acabar por não ir. Então eu acho que o Kenda é a aposta certa no Sub-21, até porque à partida ele não vai fazer, a não ser que esteja
num rendimento extraordinário. À partida não faz a Liga das Nações também, mas à partida irá ao Europeu de Sub-21. E parece-me que acho que a chamada à equipa A foi um bocado prematura, mas foi para dar aquele voto de confiança. Tanto é que ele, se estreasse, ultrapassava o Paulo Futre, como jogador Sim. mais jovem de sempre. Mas Era um marco. Mas, Diogo, perguntaste sobre algum jogador que podia ir. Eu acho que o Andel podia muito bem ter ido à seleção. Se calhar não em lugar do Samu, mas eu acho que no lugar do Ruben Neves. Apesar do Ruben Neves estar com um rendimento bastante bom, melhor do que tinha estado antes do Europeu. Mas convocando o Samu e convocando o Palhinha, sabendo que o Vitinha pode também fazer a posição num outro perfil, acho que a convocatória do Ruben Neves, não percebo muito bem o que é que a convocatória do Ruben Neves pode acrescentar, enquanto o Andel tem um outro perfil. Sim, eu também acho que o Andel devia ter já está a merecer, acho que está a merecer. E Tiago Santos desta vez não foi chamado na Sim. última convocatória, e eu acho que também é uma boa opção para o lateral ali. Lá está, vai um bocado contra a tua opinião, porque acaba por ocupar ali o lugar do Guerreiro. Não é que ele seja lateral direito, o Tiago Santos. Sim. Não é do lado, mas é sempre mais um lateral. Depois, pegando no fator que temos o Cancelo e o Dalot que faz os dois lados, acaba por ser meio que ali que entra o Tiago Santos. Também eu acho que é um bom jogador. Não sei, não foi chamado desta vez, mas com certeza é uma opção válida para as outras convocatórias. Eu disse que tirava o Samu para o lugar do Florentino. Eu nem quis falar no Ruben Neves, que é para não ser indelicado. Eu acho que já tem um bocado de lugar cativo. Sim, é o William Carvalho 2.0. É este? É. 38 deve ser. Eduardo Quaresma, Sporting. Gabriel Braz, Rafael Rodrigues, papapá. Samuel Soares, foi como Samuel Soares, não foi o Sá Ribeiro. Pois. É. Mas era o que estava a falar também, porque o Benfica ainda ao Mundial de Clubes. Mas à partida, tendo o André Gomes, o Samuel Soares no Benfica, à partida irá o Turbin e irá um deles os dois, e à partida um outro guarda-redes. Sim, deve libertar o jogador para a seleção. No Porto, claramente o Diogo Costa, o Cláudio Ramos e ou o Diogo ou o Gonçalo Ribeiro. Mas acaba por se desvalorizar um bocado o Europa Sub-21. Bem, acho que hoje já demos o que tínhamos a dar. Bem, este foi o nosso primeiro episódio. Nós vamos, ao longo das semanas, vamos tentar meter um podcast por semana e vamos tentar trazer mais convidados. Também vamos procurar fazer entrevistas. Vamos tentar ter algo dinâmico e Sim. ter várias coisas a fazer. Também procurar entrevistas, fazer Comentários Comentários mesmo, do jogo. sem ser sobre os jogos, como podemos falar de colecionismo. Era uma coisa que o Edgar A mim gosta. parece-me Já bem. está a ver. Eu também. Podemos falar, por exemplo, de. Vamos falar seguramente de jogadores que passam muito por baixo do Promessas. radar, que não são muito acompanhados, que passam muito despercebidos, porque se calhar não têm um bom agente, né? Não sei como é que será. E até, quem sabe, falar do futebol distrital, que é sempre uma coisa muito animada e que dá bastante tema e dá bastante vontade de rir, principalmente na questão das arbitragens. Mas pronto, isso são outros 500. E do novo a contratação do Custóias de Futebol Clube, o Fábio Cigano. É uma boa contratação. Queria estar lá a jogar lá dele, não é, Alex? O Alex Gostava, está aí. Pronto, este foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Temos as nossas redes sociais, temos YouTube, Instagram e TikTok agora. E acompanhem-nos no Spotify. Claro, sempre. Querem dizer alguma coisa? Agradecer o convite e... Querem voltar cá mais vezes, não é? Sim, acho que sim. Vão ser presença aqui para nos ajudar a analisar os jogos. Sim, acho que é uma boa experiência e pronto, é sempre bom falar de futebol com pessoas que entendem, com o Edgar também. E sobretudo falar de futebol com amigos. Exatamente. Bem, muito obrigado por terem visto. Fiquem bem. Até à próxima.